Todos os dias, cerca de 100 mil voos cruzam os céus do planeta, conectando praticamente todos os cantos do globo. Mas, curiosamente, uma rota permanece pouco explorada: o tráfego aéreo entre a América do Sul e o continente africano. Ao contrário de outras regiões do mundo, onde as conexões aéreas são abundantes, o Atlântico Sul permanece com uma malha aérea surpreendentemente limitada. Algo bem diferente do que vemos no Atlântico Norte. Mas o que explicaria esse isolamento geograficamente? A resposta começa, claro, com a geografia. A distância entre os pontos mais próximos de cada continente é relativamente curta. A cidade de Natal, no Brasil, por exemplo, está a apenas 2.900 quilômetros de Freetown, capital de Serra Leoa. Uma distância bem inferior à de rotas populares, como Nova York e Londres, que ultrapassa os 5.500 quilômetros e transporta mais de 4 milhões de passageiros por ano. Além disso, não se trata de falta de população. A África abriga hoje cerca de 1,5 bilhão de pessoas, enquanto a América do Sul soma aproximadamente 450 milhões. Juntas, essas duas regiões representam quase 1/4 da população mundial. Seria lógico, portanto, imaginar que a demanda por voos entre esses locais fosse alta. No entanto, a realidade é mais complexa. Um dos principais fatores limitantes está na segurança operacional dos voos que cruzam o Atlântico Sul. Aeronaves comerciais, especialmente aquelas equipadas com apenas 2 motores, precisam estar sempre a uma distância segura de pelo menos um aeroporto de emergência, geralmente no máximo 60 minutos de voo, caso ocorra uma falha crítica, como a perda de um motor. É nesse ponto que o Atlântico Sul se mostra desafiador. Trata-se de uma vasta extensão oceânica com pouquíssimas ilhas ou áreas com infraestrutura adequada para servir como pista de pouso emergencial. Hoje, apenas 3 pontos são considerados viáveis para tal situação. O primeiro é a ilha de Santa Helena, localizada a cerca de 2.000 quilômetros da costa da África, uma distância que, na prática, deixaria parte do voo fora da zona de segurança. Ainda assim, a ilha oferece uma pista funcional, embora marginal para os padrões internacionais. O segundo ponto de apoio é a Ilha da Ascensão, a cerca de 1.300 quilômetros de Santa Helena. Lá, uma base aérea operada em conjunto por britânicos e americanos abriga uma pista que já serviu, inclusive, de destino emergencial para aviões comerciais, como um voo da Delta Airlines, em 2013. A terceira e última possibilidade de apoio aéreo no meio do Atlântico Sul é a ilha de Fernando de Noronha. Localizada a apenas 350 quilômetros da costa do Brasil, a ilha é um conhecido destino turístico, mas sua proximidade com o continente a torna pouco útil como ponto estratégico no meio do oceano para voos transatlânticos. Diante disso, é possível pensar que o motivo para a escassez de voos entre América do Sul e África seja apenas a questão da logística aérea. No entanto, essa não é toda a história. Aeronaves maiores, com 4 motores, não estão sujeitas às mesmas limitações de rota impostas aos jatos bimotores, podendo voar longas distâncias sem depender tanto de aeroportos alternativos. Ou seja, a restrição técnica é, em muitos casos, contornável. Mesmo historicamente, o Atlântico Sul já foi atravessado por voos comerciais. O primeiro registro de uma travessia aérea desse tipo remonta a 1922, quando uma equipe portuguesa completou o trajeto entre Lisboa e o Rio de Janeiro, fazendo escalas ao longo do caminho. Poucos anos depois, em 1927, uma equipe francesa realizou o primeiro voo direto entre os 2 continentes, de Dakar, no Senegal, ao Brasil. Curiosamente, no início da aviação internacional, o Atlântico Sul era até considerado uma rota mais viável do que o Atlântico Norte. Isso se devia às condições climáticas. As cidades mais importantes da Europa e da América do Norte estão situadas em latitudes altas, onde os sistemas de ventos e tempestades são mais intensos. Esse clima severo
dificultava a travessia do Atlântico Norte, ao passo que, mais ao sul, os céus eram relativamente mais tranquilos. Durante a década de 1930, voos regulares chegaram a operar entre África e América do Sul, conduzidos por companhias aéreas da França, da Itália e da Alemanha. Em um exemplo marcante desse período, o dirigível alemão Graf Zeppelin cruzava o oceano regularmente entre Frankfurt e o Rio de Janeiro, entre os anos de 1931 e 1937. Esse dinamismo, porém, não durou. Com o passar do tempo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo aéreo entre os dois continentes diminuiu drasticamente. Isso se explica, em parte, pelo contexto geopolítico da época. Grande parte da África ainda estava sob domínio colonial europeu, o que fazia com que os voos internacionais se concentrassem em ligar colônias aos seus países administradores. Já a América do Sul, ainda que majoritariamente independente desde o século XIX, mantinha pouca ligação direta com o continente africano. A exceção era o Suriname, ex-colônia holandesa, que só conquistou a independência em 1975. Até então, as conexões aéreas entre África e América do Sul eram pouco relevantes do ponto de vista econômico ou estratégico. Os recursos africanos, bem como os voos internacionais, estavam voltados principalmente à Europa. Foi somente após o processo de descolonização que África e América do Sul começaram a desenvolver economias autônomas. Mas, mesmo assim, a conexão direta entre os dois continentes nunca se tornou uma prioridade nos planos de expansão das companhias aéreas. Hoje, a ausência de uma malha aérea robusta entre esses dois lados do Atlântico não se deve mais a limitações técnicas ou históricas. O principal entrave continua sendo a baixa demanda econômica. Apesar da soma populacional expressiva, quase 2 bilhões de pessoas, o volume de passageiros em potencial não é suficiente para sustentar voos regulares e lucrativos entre as regiões. Na aviação comercial, o tamanho da população importa menos do que seu poder aquisitivo e seus padrões de mobilidade. E, nesse aspecto, América do Sul e África ainda enfrentam desafios significativos. Mais do que o tamanho populacional, o que realmente determina a viabilidade de rotas aéreas internacionais é a densidade populacional, aliada a uma economia capaz de sustentar uma atividade naturalmente cara, o transporte aéreo. A África, por exemplo, ocupa uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, o suficiente para acomodar com folga todos os 50 estados dos Estados Unidos 3 vezes. No entanto, grande parte desse território é formada por regiões pouco habitáveis, como o deserto do Saara e a extensa floresta do Congo. Isso faz com que a população se concentre em bolsões urbanos espalhados pelo continente. Um desses centros é a África do Sul. Com aproximadamente 64 milhões de habitantes, o país se destaca tanto por sua densidade populacional quanto por sua posição geográfica, praticamente alinhada com o Brasil no lado oposto do Atlântico. É justamente essa combinação que justifica os voos diretos entre cidades como Joanesburgo e Cidade do Cabo, com São Paulo. Outro destaque é a Etiópia, o segundo país mais populoso da África, com cerca de 130 milhões de habitantes. A partir de sua capital, Addis Abeba, há conexões que ligam não só a Etiópia ao Brasil, mas também estendem a rota até Buenos Aires, na Argentina. Além disso, países como Angola e Cabo Verde também mantêm ligações aéreas com o Brasil. Essa proximidade se explica pelo legado histórico. Todos são ex-colônias portuguesas, o que facilita o intercâmbio cultural e linguístico, um fator que frequentemente influencia nas rotas aéreas internacionais. Um padrão claro emerge. Praticamente todos os voos sul-americanos com destino à África partem ou chegam no Brasil. Tirando o trecho isolado até Buenos Aires, o protagonismo brasileiro se dá pelo simples fato de o país concentrar quase metade da população da América do Sul, mais de 210 milhões de pessoas. Ou seja, apesar da escassez de voos, eles existem, mas ainda são poucos.
E se a geografia e a população não são os grandes obstáculos, a explicação mais plausível volta a recair sobre um único fator: a economia. Na prática, o velho ditado "o dinheiro move o mundo" é mais verdadeiro do que nunca no contexto da aviação internacional. Viajar de avião, especialmente entre continentes, é um luxo, e um que depende diretamente da existência de mercados capazes de justificar financeiramente esse tipo de operação. Tanto a África quanto a América do Sul possuem economias em desenvolvimento, com desafios estruturais e limitações de renda. Com isso, a demanda por voos intercontinentais permanece restrita, diferentemente do que ocorre no Atlântico Norte, onde os números são impressionantes. São cerca de 2.000 voos diários, conectando cidades da Europa com a América do Norte. Lá, é comum que uma cidade média esteja ligada diretamente a várias outras no outro lado do oceano. A rede de conexões é extensa, constante e altamente lucrativa, fruto de décadas de relações comerciais, diplomáticas, culturais e turísticas consolidadas. Curiosamente, esses dois continentes, Europa e América do Norte, somam uma população inferior à de África e América do Sul, aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas, contra quase 2 bilhões. Mas a diferença real está na capacidade econômica. Enquanto a soma do PIB da África e América do Sul ainda enfrenta limitações, Europa e América do Norte movimentam juntas quase 30 trilhões de dólares por ano. E é esse poder de consumo que transforma intenções de voo em rotas reais, frequentes e lucrativas. Eles são, sem dúvida, os dois centros da economia global. A América do Sul e a África, por outro lado, têm um PIB de 4, trilhões de dólares. Então, apesar de terem uma população muito maior, a América do Sul e a África têm apenas cerca de 1/10 do dinheiro em sua economia, quando comparadas à Europa ou à América do Norte. Mais do que isso, as economias da Europa e da América do Norte são construídas com base em uma força de trabalho mais especializada, com os continentes ostentando empregos de liderança em áreas como negócios, engenharia, produtos farmacêuticos e entretenimento. E com os dois continentes muito mais conectados por negócios e diplomacia, isso torna a economia de cada um muito mais acessível uma à outra. E assim, aqui temos a peça final do quebra-cabeça do Atlântico Sul. Os padrões de imigração. Pessoas ao redor do mundo estão sempre aspirando a alcançar uma melhor qualidade de vida. E para muitos lugares do mundo, isso requer imigrar para países que têm mais riqueza. Então, se alguém na África quiser progredir na carreira de engenheiro, só por exemplo, normalmente ele se mudará para a Europa. Geralmente, esse é o mesmo caso para pessoas na América do Sul que frequentemente se mudam para a América do Norte. Mas mudar da África para a América do Sul e vice-versa não traria os mesmos benefícios. E por isso, não há muita demanda imigratória entre a África e a América do Sul. Mas há muita demanda por voos para o Norte, para a Europa e a América do Norte, respectivamente. Então haverá voos adicionais entre a África e a América do Sul? Provavelmente. Há uma correlação direta entre a economia e as frequências de voos de uma região. O que significa que se essas regiões se desenvolvessem mais economicamente, como acontece atualmente, seria provável que mais voos conectando os dois continentes fossem criados. E quando examinamos a economia mundial, fica claro que a África, em particular, está se desenvolvendo rapidamente, com o continente tendo 11 das 20 economias de crescimento mais rápido do mundo. Com base nisso, eu diria que é uma questão de quando, não se, veremos um aumento na quantidade de voos sobre o Atlântico Sul. Afinal, para onde vai o dinheiro, as pessoas vão atrás. Agora temos a capacidade de viajar para quase qualquer lugar do planeta por via aérea. Então, faz sentido que sempre que você vê uma lacuna nas viagens aéreas em qualquer lugar do planeta, seja por causa da economia. E esse é certamente o caso do Atlântico Sul. Enfim, no fim das contas,
A escassez de voos entre América do Sul e África não é questão de distância ou tecnologia, é uma questão de economia. Sem uma demanda forte, companhias aéreas simplesmente não têm motivo para explorar essa rota com mais frequência. Bom, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima!